paz do Senhor, Shalom, que a graça do Senhor esteja com todos. Irmãos, nesse tempo tão injusto, sim, tempos injustos que temos vivido, nós como cristãos, nós temos que parar de levantar bandeira de igreja, nome, doutrina de igreja, e começar a levantar a bandeira de Cristo, doutrina de Cristo. Eu estou dizendo isso porque é uma coisa que realmente eu vivo, eu vejo isso acontecer. Muitas vezes nós saudamos irmãos que sabemos que são de outras denominações e damos a paz e a paz acaba voltando para nós, porque muitas vezes não somos respondidos ou simplesmente somos deixados de lado. É estranho. Hoje, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que o espírito da injustiça vagaria sobre a terra, realmente é o que acontece. Mas eu, como cristão, eu sinto muito mesmo em ver isso acontecer. Saudamos os outros irmãos, passamos por eles, muitas vezes ajudamos e qual o problema de você saudar? Você não vai estar em pecado saudando um irmão de outra denominação. Ah, porque o pastor da minha igreja disse isso. E o que a Bíblia disse? Irmãos, olha, é uma coisa assim muito interessante. A minha caminhada com Cristo, eu sempre observei os pastores, sempre respeitei e observei, sempre estive ali olhando, ouvindo, anotando as coisas que eu ouvia. Mas uma coisa que eu aprendi há muito tempo, não é tudo que eu digo amém, não. Não é tudo que um pastor diz ali atrás de um púlpito que eu digo amém, não. Eu quero ver na Bíblia, eu quero ver a palavra de Deus. Eu não quero ouvir isso que te digo, não. A palavra do Senhor diz que as profecias passarão, os profetas passarão, mas a palavra permanecerá. Então, para não ser confundido, e isso ninguém me ensinou, não. Eu aprendi sozinho. Eu não digo amém para qualquer coisa, não. Eu não digo amém para qualquer um, não. E não deixo qualquer um também colocar a mão na minha cabeça, não. Eu aprendi com Deus que nós devemos ser sábios e prudentes. É a nossa vida espiritual. Irmãos, por isso eu digo a vocês, antes de vocês dizerem amém, a votos, a propósitos que sejam elaborados, procurem na Bíblia. Procurem na palavra. E se eu for me apegar a isso, irmãos, daqui a pouco, como eu digo a vocês, né? Eu sou bloqueado aqui nessa rede social. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. E a verdade de Cristo muitas vezes incomoda, irmãos. Mas isso que eu estou fazendo é realmente para abrir os olhos dos irmãos. Para que você aprenda que é isto aqui, ó. Nós devemos nos apegar à palavra. Sabe, há igrejas que proíbem os servos de lerem a palavra. Tudo que eu sei, eu dou graças a Deus. Todas as oportunidades que eu tive de aprender, eu dou graças a Deus. E vou falar sinceramente a vocês, nunca almejei púlpito. Nunca desejei estar à frente de obra nenhuma. E a única coisa é que se eu pudesse fazer por ajudar uma pessoa, eu sempre pensei da seguinte maneira, será que minha passagem nessa vida aqui é só para isso? Uma vida tão egoísta que eu vivo só para mim? Eu não posso fazer por ninguém? E Deus me deu a oportunidade de ser pastor, mas não para ficar ali atrás de um altar, atrás de um púlpito, em cima de um altar, atrás de um púlpito, mas
para estar ajudando e aconselhando pessoas e fazendo o que eu posso, como pastor, como ser humano. Inclusive tem uma palavra na Bíblia, vamos à Bíblia, na verdade, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, levar a carga um do outro. Nós não podemos fazer por muitas pessoas. Até mesmo por causa das nossas capacidades, nós não temos esse poder para fazer por muitas pessoas. Mas, por quem você puder estender a mão, claro, se você puder ler o capítulo de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, os versículos 1 e 2, o Senhor diz: ajudai as pessoas, é como se a pessoa estivesse no lamaçal. Você ajuda a pessoa a sair de lá, mas cuidado para você não cair nesse lamaçal. Então, você deve aconselhar, você deve olhar o que a pessoa tem passado para que você realmente veja aquilo como um testemunho e aprendizado. Porque nós aprendemos também com os nossos erros, com os erros dos nossos irmãos. Mas em momento algum, o Senhor Jesus diz para que nós façamos acepção ou deixamos as pessoas de lado. E isso é um exemplo para pastor, isso é um exemplo para pessoas que têm empresas. Se você, supostamente, você é um dono de alguma empresa, se você é o líder de algum grupo, se você é diretor, não sei, se você trabalha com pessoas, você tem que olhar por aqueles que estão ao seu lado. Você não tem que se mostrar poderoso para as pessoas, porque existe uma coisa chamada hierarquia. Vão saber que você é o líder, vão respeitá-lo por isso. Mas não é por causa disso que você está um cargo acima, que você tem que desamparar os seus, mas olhar as necessidades. É importante a socialização entre as pessoas. Não é chegar para o seu funcionário ou chegar para o irmão da igreja e falar: e aí, como é que está a obra? E aí, orando bastante? E aí, como é que estão as vendas? Aí, os negócios? E a produção? Não. Se chama José. E aí, José, como é que você está? Como que está a sua família? Espero que estejam todos bem. Como é que você anda? Se é Clara, como é que você está? Está tudo bem na sua casa? Tudo bem com seus filhos? Como andam seus projetos? Está tudo bem? Existe atrás de cada funcionário, de cada irmão, de cada pastor, de cada pessoa, existe um ser humano. Existe uma pessoa ali que precisa de cuidados, precisa ser ouvida. E quando você propõe isso, quando você traz isso, você traz uma motivação maior para a pessoa. Porque você está vendo que ela não está sendo tratada apenas como um peão. Porque ninguém é peão dentro de uma obra. Ninguém é peão dentro de uma empresa. Eu acho que é um termo até rude para você tratar uma pessoa. Eu acho muito lindo como o Senhor nos trata. Nós somos membros de um mesmo corpo. Olha que lindo isso. Agora, não subestime as pessoas, mas cuide delas. E esse bem que você fizer a outra pessoa vai retornar a você. Pode ter certeza. Da mesma maneira que quando alguém lhe faz o mal, não queira se vingar. A palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. E a pessoa que fez o mal, ela está colhendo para si própria. Mas você que pode fazer do bem, saiba numa coisa, Deus vai trazer retorno para a tua vida. Ouça com carinho esse conselho e medite a respeito dele. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.